Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em muitos polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você confere um bate-papo com o pastor Diogo, que fala um pouco do Ministério dos Jovens da Igreja Central. Na sequência, o testemunho que vai edificar e fortalecer a sua fé. E no último bloco, eu trago mais uma reflexão da série A Cura da Alma, falando sobre a importância de termos um espírito inabalável. Continue conosco, o programa Central em Foco está no ar. E hoje aqui no programa Central em Foco, a gente conversa com o pastor Diogo, que é o pastor dos jovens, pastor aqui da Igreja Central. E neste último final de semana, né, pastor, aconteceu o primeiro acampamento com o tema... Teve um tema esse acampamento? Teve sim, chamava Peregrinos. Peregrinos. E aí, como é que foi essa experiência? A nossa ideia era o seguinte: gerar na consciência destes jovens a ideia de que nós estamos caminhando para a eternidade. Então, a primeira ação desse ano foi juntar esse pessoal, essa galera nesse acampamento e gerar isso neles por meio das escrituras, um quebrantamento, dizendo o seguinte: nós temos uma missão que é alcançar pessoas, buscar pessoas, porque a nossa pátria, o nosso descanso é lá. E como o jovem tem o vigor da força, ele tem que investir toda essa força no reino de Deus, para que a cidade de Londrina seja impactada pelo poder do Evangelho. Amém, eu creio nisso. Agora, o Ministério de Jovens da Central está cada vez mais estruturado, vocês estão trabalhando bastante temas. O grupo agora se chama Outside, né? Exatamente. Outside significa para fora, do lado de Exatamente. fora. Qual é o significado que isso traz? A nossa ideia era o seguinte: não pensar dentro da caixa. Então, existe uma cidade que precisa ser alcançada. Então, é muito complicado trazê-los para cá. Então, nós, como igreja, vamos sair, ir até eles, trazer para cá, evangelizar, cuidar deles, restaurar, fortalecê-los para enviá-los como missionários, fazendo missões urbanas na cidade de Londrina. Muito então, legal. nós estamos saindo e nós temos algumas ações a serem realizadas durante esse final de semestre. A primeira é um culto numa praça que nós estamos organizando para o próximo sábado. Tem um evangelismo que nós faremos pós-balada também e alguns evangelismos pontual no sábado à noite, a partir das 22 horas, porque a gente quer resgatar esse pessoal, trazer, fortalecer e enviá-los novamente. Que bom. Agora, pastor, quem está nos assistindo, que ainda não faz parte da igreja, tem como saber dessa programação ou só aqui na igreja mesmo? Não, ele pode acessar todo o site da igreja, está disponível a nossa programação até o final do ano. Pode acessar o nosso Facebook também da igreja, pode acessar o meu Facebook particular. Então está sempre disponível lá o cronograma de 2 meses. Chegando no final, a gente já joga os outros 2 meses seguintes. Então, toda a juventude, aqueles que quiserem participar, vai ter que encontrar essas informações lá. Pastor, e toda vez que eu encerro aqui o programa Central em Foco, eu anuncio que aos sábados à noite, 20 horas, tem uma programação para a juventude. Seja culto, seja vigília, vocês sempre estão reunidos aqui, né? Exatamente. Todo sábado, às 20 horas, qualquer jovem que chegar aqui vai encontrar uma programação, seja um culto, um luau. Nós estaremos reunidos aqui como igreja para celebrar Jesus Cristo. E pastor, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, como que é para você? Você é um jovem pastor, né? Como que é ser um jovem cristão na nossa atualidade? É um desafio, Sara, principalmente porque a cultura dessa juventude é uma cultura muito relativa. Às vezes eles não aceitam uma autoridade, uma exortação, porque eles dizem o seguinte: a sua verdade não é a minha verdade. Então, eles enfrentam dentro do ambiente acadêmico também inúmeros tipos de filosofias e ideologias que vão contra a fé cristã. Muitos acabam absorvendo isso. Então, é um grande desafio conectar não só a mente do jovem, como o coração dele, para que ele entenda quem ele é em Jesus Cristo e possa viver essa fé cristã com alegria e naturalidade em qualquer ambiente, seja acadêmico, profissional, porque ele sabe quem ele é. É verdade. E para isso as células estão aí, né, pastor? Os jovens se reúnem durante a semana, né? É importante a gente deixar aqui o contato, o Facebook do pastor, para que os pais que assistem, os jovens que estão nos assistindo, possam ter esse acesso
para, e aí, pastor, que dia que tem uma célula, qual célula que é mais próxima da minha casa? Por quê? O jovem, ele gosta de estar junto, né? Exatamente. Então, quando o grupo, ele tem a mesma visão ou o mesmo pensamento, fica mais fácil de enfrentar toda essa contracultura que o cristão tem que andar, né, pastor? E uma coisa interessante é que nós temos as células de universitários, que acontecem na sexta-feira, às 23 horas, até a meia-noite em ponto, a gente encerra. Essa célula acontece aonde? Alguns lugares da cidade, tem aqui na igreja também. Eu tenho contato de todas elas. Muito legal. Pastor, que Deus continue te abençoando, te usando aí para impactar todos esses jovens, né? Amém. Abençoando a liderança sua, do Pedro, que está junto com você. E que você que nos assiste possa não perder essa fé e essa esperança, Amém, né, é pastor? verdade. Porque Jesus, ele é real e ele é muito massa, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Um bom domingo para todos. Amém. Meus amigos me perguntaram, por que Unifil? Porque eu decidi estar perto de tudo, inclusive das oportunidades. Decidi começar tendo mais chances de estágio. E se eu quiser ser dona do negócio, decidi ter apoio. Decidi ter desconto na mensalidade, sem abrir mão da qualidade. E de ter incentivo, quando eu tenho dúvida das minhas próprias decisões. Porque escolher a melhor do Paraná pelo MEC aumenta minhas chances de ser o melhor. Unifil, você já decidiu. Olá, hoje eu vim aqui contar um pouco sobre a minha vida, meu testemunho de conversão, como foi esse encontro com Jesus na minha vida e como a célula participou desse processo. Eu sou de uma família onde as pessoas são, no geral, católicas, né? E minha infância, passei toda na igreja, frequentando, fazendo catequese, em tudo, até terminar a rotina, né? E chegou um dia, quando eu já tinha 18 anos, né, que eu fiquei doente. Eu passei bastante mal, né? A princípio os médicos não sabiam o que era, né? Nem a minha mãe. Primeiro tive uma disfunção alimentar, né? Tive bulimia e depois eu tive anorexia e a verdade é que eu não conseguia comer as coisas. Assim, olhar para o prato de comida para mim era muito difícil, comer era insuportável até, né? E o médico dizia que era emocional, que não tinha causa, né? Que os meus exames não tinha nada de conclusivo, não tinha uma justificativa. Nesse meio tempo, depois disso, além dos formigamentos, eu fiquei cega. Quando eu cheguei lá no consultório desse médico, ele daí foi me explicar, né, que o resultado do meu exame, uma doença que chama esclerose múltipla, e ele já entrou com medicação, comecei um tratamento, e eu lembro da minha professora, né, da faculdade, que ela sempre teve uma postura diferente em sala de aula e eu lembro de falar para ela que eu não estava passando bem, que eu não estava numa fase boa. E eu lembro que ela me convidou para ir para uma célula. Eu naquela situação que eu não estava bem, eu não vi empecilho e aceitei o convite, né? Chegando lá, eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida pelas pessoas. A única pessoa que me conhecia ali era a minha professora. Depois disso, né, os convites para retornar eram quase recusáveis, né? Porque tinha sido tão bom. Com a graça de Deus, recuperei a visão. A célula ela foi fundamental nesse processo, né? Nessa caminhada, até nessa fase de enfermidade, o apoio, né, da minha líder, que era minha professora, e das pessoas, o carinho, o amor de todos. Realmente me impactou muito, fez toda a diferença na minha vida e me motivou
a buscar mais intimidade com Deus, a ler a palavra dele. Meu nome é Thalita Martins Pereira Aquiles. Eu estou aqui hoje para declarar que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Meus amigos me perguntaram, por que Unifil? Ah, porque eu decidi estar perto de tudo, inclusive das oportunidades. Decidi começar tendo mais chances de estágio. E se eu quiser ser dona do negócio, decidi ter apoio. Decidi ter desconto na mensalidade, sem abrir mão da qualidade. E de ter incentivo, quando eu tenho dúvida das minhas próprias decisões. Porque escolher a melhor do Paraná pelo MEC aumenta minhas chances de ser o melhor. Unifil, você já decidiu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui está o fragmento de um versículo que lhe trará amigos e felicidade. Pode melhorar a sua disposição no que se refere à maneira pela qual você está disposto a reagir diante de situações e de pessoas. Se a sua reação emocional automática é irritável, áspera, egoísta, altaneira, isso enfraquece ou mesmo destrói as suas relações. A qualidade de sua disposição depende de seu espírito interior. Eu entendo pela palavra renovar que fomos criados com boa disposição. Por um motivo ou outro, essa disposição pode se corromper. Mas Deus, que é todo-poderoso, que nos criou, pode recriar e renovar em nosso íntimo o bom equilíbrio, o espírito controlado. Ele pode restaurar aquele fator vital numa boa disposição, em um controle interior tranquilo. Não deixe que um só dia passe sem que você tenha dito muitas vezes: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O rei Davi escreveu esses salmos logo após ter cometido 2 pecados terríveis: adultério e assassinato. E quem foi Davi? Davi foi e é para nós um grande exemplo de servo de Deus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o segredo de Davi foi a humildade. Davi sabia que por si mesmo jamais poderia se purificar ou se justificar diante de Deus. Por isso, ele clama para que o próprio Senhor se compadeça dele ao pedir um coração puro e um espírito inabalável. Davi sabia que sem um coração puro ele jamais poderia ver a Deus. Então, devemos ser como Davi. Devemos ter consciência de que só Deus pode nos livrar da condenação do nosso pecado. Só Deus pode nos limpar a nossa vida e o nosso coração. Ore comigo. Senhor, nesta hora nós declaramos a Ti que sem Ti nós nada somos, nós nada podemos fazer. Nós somos tão limitados. Nós precisamos do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, Pai. Senhor, que o Senhor agora venha até nós e que o Teu Espírito sonde o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e conduz-nos ao caminho eterno. Pai, todos nós pecamos, Pai, e se falamos que não pecamos, nós não temos comunhão contigo, como diz na Tua palavra.
Por isso, Senhor, nossa oração nesta manhã cria em nós, Senhor, um coração puro e coloca dentro de nós esse espírito inabalável, Senhor. Faz-nos como Davi, servos fiéis, capazes de se humilhar diante do Senhor, diante de uma situação onde entristecemos o Teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida diária na Tua presença, Pai, e que possamos, ó Deus, alinhar sempre a nossa vida ao centro da Tua vontade. Senhor, olha para nós agora, olha para aqueles que ouvem e fazem comigo esta oração, e que se há algum pecado que precisa ser confessado, que seja feito isso agora na Tua presença, porque o Senhor é o único capaz de nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado. Pai, nós recebemos o perdão que vem do Teu trono para as nossas vidas nesta hora. Eu oro e abençoo a vida de todos aqueles que me acompanham nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E o programa já está terminando e você é nosso convidado para participar ainda hoje de um dos cultos de celebração, que acontecem todos os domingos, às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401, ou às 18 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Também nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo, Jardim Leonor e no Jardim Sabará. Às terças-feiras, acontece a Noite da Libertação, às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas, no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, células de adolescentes de 14 a 17 anos no Centro de Adoração. De segunda a sábado, Alvorada no Altar, uma reunião de oração às 6h30 da manhã no Centro de Adoração. E todo sábado, às 20 horas, Culto da Juventude, também no Centro de Adoração. Conheça melhor a Igreja Central, estamos no Instagram, no YouTube, Facebook, pelo Twitter ou pelo site da igreja, www.igrejacentral.com.br. Esperamos você aqui no próximo domingo, no programa Central em Foco. Que a sua semana seja muito abençoada. Até lá!